Olá, galera do IFIP, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente estava trabalhando, né? Competência dentro do processo penal. Nós vimos nos blocos anteriores jurisdição, alguns conceitos de jurisdição, competência, e vimos também racione matéria. E hoje vamos dar continuidade naquela linha de raciocínio que, que criamos. Vocês lembram? É o seguinte, a linha de raciocínio que criamos. Quando ocorre um certo delito, uma certa infração penal, a gente deve se questionar, fazer o seguinte questionamento, seguir uma linha de raciocínio para determinar a competência que irá julgar e processar aquele crime. Qual, onde e quem. Qual se diz a respeito de qual justiça será competente para julgar e processar determinado delito, onde diz respeito à competência territorial, que inclusive iremos trabalhar hoje, nessa aula hoje, e quem se diz respeito a foro de prerrogativa de função. Beleza? Vamos colocar aqui essas anotações. Qual justiça? E a gente viu na aula anterior exatamente esse assunto, diz respeito a ratione matéria. Vamos colocar ratione matéria. Vamos colocar em português, razão material. Ratione. Vai anotando aí, beleza? Diz respeito da justiça. E a gente viu também as justiças que são justiça que são abarcadas dentro do nosso ordenamento jurídico. Diz respeito à justiça competente. Diz respeito à justiça. A justiça competente. E onde? A próxima pergunta, lembrando, estamos seguindo a linha de raciocínio. Nós criamos a linha de raciocínio. Ocorreu um delito aqui, uma infração penal bem aqui. Aqui ocorreu uma infração penal. Qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é determinar qual é a competência que irá julgar, qual o juiz competente para julgar, qual juiz, essa linha de raciocínio, chegar até o juiz aqui, qual a competência para determinar julgar determinado delito, né? Fizemos a primeira pergunta, respondemos a primeira pergunta, e a segunda pergunta diz respeito à competência territorial. Nós trabalharemos, inclusive nessa aula. Essa aula será exclusivamente para a gente trabalhar sobre competência territorial. É um assunto, espero que vocês gostem. Vamos anotar aqui. Diz respeito à competência territorial. Ratione loss. Beleza? Aqui já é mais que é outra situação. Aqui diz respeito à função. Aqui é o foro prerrogativo de função, mais conhecido popularmente como foro privilegiado. Foro, aqui você deve se perguntar quem cometeu determinado delito. Isso aqui é só para a gente relembrar, se situar onde é que estamos dentro do conteúdo. E hoje nós iremos falar desse conteúdo aqui, ó. Arr.
ficha aqui, ó. Onde? Beleza? É o tema da aula de hoje. Show de bola. Então vamos lá, né? Competência territorial. Galera, é o seguinte. Para a gente determinar a competência territorial, racione loss, a gente deve seguir algumas hipóteses, beleza? A primeira hipótese é o local da infração. A primeira hipótese é o local da infração. Não deu para determinar o local da infração. A primeira hipótese é a regra geral, inclusive. A regra geral é o local da infração que a gente deve ter. Onde que vai ser julgado determinado delito? Onde ocorreu a infração. Beleza? Beleza. Ah, não sei o local da infração. Não sei. Então, vai para o domicílio do réu. Ah, o domicílio do réu é incerto, o réu possui várias residências. Vamos aplicar a prevenção. Prevenção, a gente vai trabalhar o que é prevenção, o juiz prevento. E, por último, a ação penal privada, que aí vai ser a discricionalidade do querelante, beleza? Essa é outra linha, essa é uma linha que eu exemplifiquei aqui, tá bem pedagógica, inclusive, local da infração. Primeiro, vamos trabalhar o local da infração, primeira hipótese. Segunda hipótese, o domicílio do réu. Se você quiser ir dando a papirada lá nesses artigos aí também. E a terceira hipótese é a prevenção, diz respeito ao juiz prevento. E a ação penal privada. Vamos dar uma olhada primeiro no local da infração. Local da infração. Pessoal, o local da infração, para a gente determinar o local, vamos dar uma lida aqui primeiro, no artigo 70. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ó, mas onde é que vai se consumar a infração? Para a gente determinar o local do crime, o local da infração, vocês, não sei se vocês estudaram, espero que sim. Isso foi estudado em direito penal, na parte geral de direito penal, né? Especialmente no artigo 6º. Sobre o lugar do crime, lá juntamente com um tempo e lugar do crime. Para determinar o local do crime, o local em que foi praticado o crime, determinado delito, a gente tem 3 teorias para poder ajudar a gente a determinar o local em que foi praticado determinado delito, certo? A primeira teoria é a teoria da atividade. A teoria da atividade, vou jogar aqui. A teoria da atividade, ela vai se determinar o local do crime onde ocorreu a ação ou omissão. O lugar em que ocorreu a conduta será o lugar em que será considerado onde foi praticado determinado crime. Certo? Já a teoria do resultado diz respeito ao lugar em que se consumou a crime. O que se consumou deveria se consumar. Já na teoria da ubiquidade, mas para ser ela trabalhada mais em crimes à distância. A teoria da ubiquidade é onde ela junta essas duas teorias, né? E, por exemplo, assim, pode ser, é um pouco relativo, pode ser adotada a teoria da atividade, hora outra pode ser adotada a teoria do resultado. Vamos imaginar um exemplo aqui. Aí eu estou aqui no Brasil e eu enviei uma carta bomba para a Argentina. São crimes à distância. A teoria da ubiquidade ela é utilizada principalmente em crimes à distância. Eu estou aqui no Brasil e enviei uma carta bomba para a Argentina. E nessa carta bomba, aqui no Brasil, eu pratiquei a conduta. Certo? Vamos lá. Eu pratiquei a conduta aqui no Brasil, enviei a carta bomba para a Argentina. E lá na Argentina, a pessoa, o remetente, abriu a carta bomba e se consumou o crime. Houve a consumação.
Como explodiu, pá. Onde é que foi praticado o crime? De acordo com a teoria da ubiquidade, se eu adotar a teoria da atividade, foi praticado no Brasil. Se eu adotar a teoria do resultado, foi praticado na Argentina. Percebe que há essa relativização. Mas, ora, se a pessoa manda uma carta-bomba da Argentina para o Brasil, pode o resultado foi praticado no Brasil. De acordo com a teoria do resultado, o crime foi praticado no Brasil. Ou de acordo com a teoria da atividade, o crime foi praticado na Argentina. Não tem como fugir, cara. Essa é a ideia. Vamos anotar isso aqui? Esses conceitos aqui. Teoria da atividade é determinado o local do crime onde ocorreu a conduta, ação ou omissão. Essa é a teoria da atividade. Já a teoria do resultado é determinado o local do crime onde ocorreu a consumação do ato executório. Beleza? Já teoria da ubiquidade é determinado o local do crime onde ocorreu a conduta onde, assim como onde ocorreu o resultado, assim como onde deveria ocorrer o resultado. Deveria, tá? Esse deveria, por exemplo, eu efetuei alguns disparos à vítima próximo à fronteira do Paraguai. Brasil e Paraguai. Estava no Brasil e eu efetuei alguns disparos com intenção de matar dentro do território brasileiro, minha intenção. Mas essa pessoa, ela veio a óbito, ela, sei lá, foi rastejando e veio a falecer no território paraguaio. Ela cruzou a fronteira, onde vai ser o local do crime, no território brasileiro. Beleza? Essas são algumas observações para determinar o local do crime. A gente utiliza essas teorias. Agora vamos olhar o Código de Processo Penal, beleza? Vamos lá, artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência dentro do Código de Processo Penal, não confundir, pessoal, não confundir o artigo 70, não, vocês, por favor, não achem que seja uma antinomia, um conflito de normas, o artigo 70 com o artigo 6º do Código Penal. O Código Penal do artigo 6º, ele vai diz respeito a crimes à distância, diz respeito a entre países, crimes internacionais, tá? Aqui no artigo 70 é outra coisa, são crimes plurilocais. Mas no artigo 70 aqui, no parágrafo 3º, segundo, a gente vai trabalhar, primeiro e segundo, a gente vai trabalhar com crimes à distância também. Vamos lá. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Vamos dividir aqui esse artigo, esse caput. Esse aqui é o caput, tá? A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Essa é a primeira parte do artigo 70, do caput do artigo 70. De acordo com o que a gente viu aqui, nessas teorias aqui, qual teoria que estava sendo utilizada aqui? Teoria do resultado, exatamente. Será de regra? De regra, ou seja, o Código Penal adota em regra a teoria do resultado.
Primeira parte, então vamos colocar aqui, a primeira parte, teoria do resultado. Isso é o que? Isso é uma regra geral. Já a segunda parte, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Aqui já é o caso de tentativa do lugar que foi praticado o último ato de execução. Segunda parte, teoria da atividade. Exceção. Beleza? Exceção de cedilha mesmo, né? Primeira, essa foi a análise, essa é a nossa análise do artigo 70, caput do artigo 70. Primeira parte, segunda parte. Agora vamos olhar aqui uma questão, tá? Ano 2018, banca CESP, Sebrasp. Órgão, STJ, prova, CESP, técnico judiciário. Julgue o item a seguir. Relativo à competência para processar e julgar as ações penais. No processo penal, em regra, olha, em regra, a palavra em regra, a gente acabou de ver. A competência é definida pelo domicílio, residência do réu. Galera, a gente acabou de ver isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. No entanto, tem um adversativo aqui, no entanto, se este endereço for desconhecido, a ação penal será processada no lugar em que se consumar a infração. É erradíssimo, vai. Erradíssimo. Tá totalmente errado isso aqui. Por favor, não vai cometer essa barbaridade aqui. A gente acabou de ver isso aqui. Esse aqui é o artigo 70. Não, pois o artigo 70 fala que, em regra, será determinada pelo local em que se consumar a infração. Vamos lá, artigo 70, parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar... Se iniciada a execução no território nacional. É a carta bomba. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, é a carta bomba. A competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Aqui trata-se de crimes. Aqui a gente tem crimes à distância e crimes plurilocais. Nesse mesmo parágrafo. É o seguinte: se iniciada a execução no território nacional e a infração se consumar fora dele, crimes à distância, vai ser adotada a teoria da atividade. Agora, vamos para crimes plurilocais. Os crimes plurilocais dizem a respeito de comarcas dentro do próprio território brasileiro. A competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado o último ato de execução. Onde é que vai ser? A gente já determinou onde que a teoria da atividade, o crime à distância da teoria da atividade vai ser o crime foi praticado no Brasil, território brasileiro, estado brasileiro. Agora, a respeito de comarcas. Onde é que vai ser dentro do Brasil? Qual comarca? Onde foi praticado o último ato de execução. Beleza? Agora, parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir o seu resultado. Aqui é aquele caso da teoria da ubiquidade. Tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Agora, esse aqui eu coloquei esse quadrinho aqui, eu só coloquei pra gente marcar. Artigo 70. Caput. Primeira parte. Primeira parte. Teoria do resultado. O lugar em que foi praticado, o lugar em que foi consumado. Beleza? Aqui na teoria da atividade, aqui é um específico.
Aqui eu vou trazer uma informação nova aqui na teoria da atividade. A gente vai adotar a teoria da atividade no caput da segunda parte, né? Coloquei isso aqui especialmente para isso, para essa informação. E, de acordo com o STJ, presta atenção, homicídio doloso. Vou colocar culposo aqui. Homicídio doloso. Vou colocar esse enfeitezinho aqui, ó. Bonitinho. Oh, nenenzinho bonitinho, pai. Ixi. Vou matar a forma. Vou colocar vermelho. Kit preto. Vou aumentar a espessura um pouquinho. Agora eu vou colocar um texto. STJ. O entendimento jurisprudencial. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Na teoria da atividade, a gente tem a teoria do resultado, que é a regra geral. Na teoria da atividade, a gente tem uma exceção. Vamos terminar de colocar aqui. Teoria da equidade. Parágrafo 1º. E parágrafo 2º. Artigo 70. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Na teoria da atividade, de acordo com o entendimento jurisprudencial, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, não seria, não teria uma obviedade lógica em caso de homicídio doloso e tá tendo vários julgamentos no sentido de que tá caminhando para homicídio culposo também. Segura aí, por exemplo. Aí eu estou aqui na comarca de Ji-Paraná, comarca de Alvorada do Oeste. Comarca de Alvorada do Oeste, eu estou. Eu efetuei alguns disparos contra a vítima, beleza? E essa vítima, ela caiu no chão, ela não morreu ali no local, em Alvorada do Oeste, na comarca de Alvorada. Ela foi atendida, foi ao pronto-socorro, e não tinha médico lá em Alvorada, que a gente sabe disso, é bem escasso no interior do estado. Foi transferido para Ji-Paraná. Essa pessoa veio a óbito na cidade, na comarca de Ji-Paraná. Onde é que vai ser considerado, onde é que vai ser o local do crime processado e julgado? De acordo com o Código Penal, de acordo com o Código de Processo Penal, a gente vai levar em consideração o artigo 70 do caput, né, onde se consumou a infração, se consumou na comarca de Paraná. No entanto, levando em consideração que lá onde foi praticado os atos executórios, eu tenho uma robustez enorme de materialidade de provas. Eu tenho vítimas oculares, eu tenho... Se tratando de economia processual, seria muito mais vantajoso que o meu processo ele tramitasse onde iniciou a execução, onde houve a conduta. Portanto, o STJ, pensando nesse aspecto, ele tem uma jurisprudência que caminha nesse sentido, beleza? E homicídio culposo também está caminhando nesse sentido. Logo vai ter uma jurisprudência firmada, pacificada. O doloso já é muito pacificada, beleza? E a teoria da ubiquidade a gente viu. Beleza? A gente viu e a primeira hipótese, né? Daquela linha de raciocínio lá. Domicílio do réu. Pronto, a gente não sabe. Um cafezinho aqui.
gente não sabe onde é o domicílio do réu. A gente não sabe onde ocorreu a infração. A gente não sabe o lugar da infração. E aí? Não tem como utilizar a teoria do resultado, tem como utilizar a teoria da atividade, tem como utilizar a teoria da ubiquidade. Como é que a gente vai se basear? A gente vai se basear pelo domicílio do réu. Ó, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência vai ser regulada pelo domicílio ou residência do réu. E não sabendo o lugar da ação ou omissão. Agora, observação. A gente, caso o réu ele tenha mais de um domicílio, ou caso ele não tenha domicílio, seja um indigente, a gente vai se basear pela prevenção, pelo juiz prevento. A gente vai olhar o que é o juiz prevento já já. A prevenção é, por exemplo, o seguinte: o juiz prevento é o juiz que foi para frente, o juiz que tomou a primeira decisão no caso. Por exemplo, tem um inquérito policial lá, aí o juiz determina dentro do inquérito policial algum mandado, decide alguma coisa. Sabe? Foi um juiz prevento. Ele agiu de forma preventiva no caso. Beleza? Ou em caso de denúncia também, o juiz prevento foi o primeiro que recebeu a denúncia. É nesse aspecto, o juiz prevento. Vamos dar uma olhada mais em prevenção aqui, tá? Para prevenção. A prevenção é em caso de limite incerto, em caso de crime permanente continuado, será determinado o juiz prevento. Nesses casos, será determinada a prevenção. Limite de incerto de comarca. Olha aqui esse caso aqui. Ocorreu um crime bem aqui, ó. Isso aqui é uma divisão de comarcas, tá? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é uma divisão de comarcas. Na cidade A e cidade B. Há uma comarca aqui. Essa é uma divisão de comarcas. O crime ocorreu bem ali, ó, nessa divisa. Não tem um limite certo. Há um limite incerto. Nesse caso, será oferecida denúncia no juiz na comarca A e na comarca B. O juiz que receber primeiro a denúncia será o juiz prevento. A gente prova preventivo. Beleza? Será o juiz que será responsável pelo caso. E em caso de crime permanente, crime continuado. O crime permanente, ele possui alguns requisitos. Eu coloquei aqui, ó, crime. São crimes. Precisam possuir a mesma espécie, mesma tipificação, não importa seja majorado, mesma tipificação, tenha sido cometido pelas mesmas condições de tempo. Essas condições de tempo, elas não devem ultrapassar, de acordo com a jurisprudência, não devem ultrapassar 30 dias. Portanto, o cara cometeu um furto no dia 1, cometeu outro furto outro furto da mesma espécie, a mesma unidade de desígnio, a mesma unidade de lugar, 45 dias depois, não é considerado crime permanente de acordo com a jurisprudência. Portanto, precisa ter a mesma espécie, mesma tipificação, furto, por exemplo, mesma condições de tempo, de lugar, mesmo condições de lugar. Condições de lugar é um pouco subjetivo, porque pode ser no mesmo bairro, na mesma cidade, na mesma rua, cidade vizinha, mas unidade de lugar. E o outro é mesmo modo de execução. O mesmo modo de execução. Os modos de execução não pode variar. E também a unidade de desígnio. A mesma vontade. Por exemplo, o cara vai lá, empregado doméstico, furta uma faca um dia, furta 2 facas, outra faca no outro dia, 3 facas no dia. Ok, a mesma espécie. A mesma vontade de furtar facas. Minha vontade é furtar 10 facas. Ele vai lá, furta 10 facas. É muito difícil, crime permanente. Enquadrado em crime permanente.
Vamos lá. Um empregado doméstico, ele tem a vontade de furtar 10 facas. E ele furta uma faca por dia. Mesma condições de tempo, no mesmo lugar, mesmas condições de lugar, furto, mesma espécie, e unidade de vontade, mesma vontade, furtar 10 facas. E agora o crime continua. Olha isso aqui, crime, vários crimes. Da mesma espécie. Crime continuado. Crime continuado, aquele crime que se protrai no tempo. Entende? Crime continuado, ele é muito mais fácil de ser aplicado na vida real. Crime permanente é é uma ficção jurídica. Muito pouco aplicado. A promotoria não deixa esse tipo de coisa acontecer. O crime continuado é aquele crime que se protrai no tempo, o transporte de drogas. Por exemplo, uma das condutas do tráfico é o transportar. Vamos lá, o indivíduo ele saiu da cidade A com 2 kg de entorpecente, passou pela cidade B, passou pela cidade C. O crime continuado é aquele crime que se protrai no tempo, ele se consuma no tempo. É a mesma coisa de sequestro. O sequestro, a partir do momento que ele sequestrou a vítima e mantém ela em cárcere, o crime está sendo consumado no tempo. Ele só vai cessar a consumação quando interromper quando ele for preso, quando for soltar a vítima. Nesse caso aí de transporte entorpecente, o cara está transportando uma droga aqui e ele transporta a droga aqui, vem com a droga aqui, passa pela cidade B, ou comarca, no nosso caso concreto aqui. Comarca A, vem pela comarca B, está sendo consumado. Consumou aqui, ó, está transportando. Vem, tá transportando. Universidade C. E aqui ele foi preso. A PRF parou ele e ele foi preso. E aqui vai ser determinado pela prevenção, pelo juiz prevento. O juiz da cidade B, da cidade C, vai ser o juiz prevento, porque foi o juiz que agiu no caso. Agiu de forma preventiva. Porque ele parou aqui e vai ser mandado para esse juiz aqui. Espero que não entendi. Se não entendeu, manda uma mensagem lá no Instagram. A gente responde. Vamos responder essa questão aqui para ver se fica mais claro. De acordo com Banca FCC da Câmara Legislativa, Técnico Legislativo, Agente de Polícia Legislativa. De acordo com o que dispõe o Código de Processo Penal acerca da competência, considere, nos casos de exclusiva ação, vamos lá, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Isso aqui, vamos lá, de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu. Certo? Só coloquei no lugar errado. Era para ter colocado depois. Tá certo. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será regulada pelo domicílio ou residência do réu. Exato. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência mar-se-á pela prevenção. Exato. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz da capital do estado, barbaridade, como falar disso, onde houver por último resíduo acusado. Erradíssimo. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, ainda que haja concurso entre jurisdição comum e militar. E aqui faltou um salvo. Tá, salvo. Faltou um salvo aqui, tá errado. Eu tinha mudado aqui, ia colocar falso, verdadeiro, falso. Aqui é verdadeiro, falso, beleza? Ação penal privada. A ação penal privada é moleza. Isso aqui é facinho, 2 palitos. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir foro, domicílio ou residência do réu, ainda conhecido lugar de infração. Nesse caso aqui, o querelante, ao
iniciar a queixa-crime, dar início à queixa-crime, ele poderá escolher onde vai ser julgado o processo. For o domicílio da residência do réu, ou onde tiver praticado o crime, for praticado o crime. Ele pode escolher esses dois lugares. Vamos dar uma olhada aqui. Isso vai ficar bem prático agora. Paulo pretende oferecer uma queixa-crime em face de Lucas em razão da prática de crime de calúnia majorada. Nossa, nessa infração de menor potencial ofensivo. Procure então seu advogado e narra que Lucas o ofendeu através de uma carta. Uma carta que ela foi escrita na cidade A, mas só chegou ao conhecimento da vítima e de terceiros o seu conteúdo quando lido na cidade B. Se consumou na cidade B, o crime foi iniciado na cidade A e se consumou na cidade B. Por outro lado, Paulo esclarece que atualmente está residindo na cidade C. Peraí, Paulo é quem? Paulo é a vítima? Paulo pretende oferecer... Ah, tá. Paulo é a vítima. Paulo esclarece que atualmente reside na cidade C, enquanto Lucas reside na cidade D. Então, se o Lucas reside na cidade D, que é o infrator, de acordo com a ação penal privada, ele pode escolher entre a cidade D e a cidade A, ou a cidade B. Vamos lá. Usando as regras competentes previstas no Código de Processo Penal, correto afirmar que a comarca A é competente para o julgamento, tendo em vista que o Código de Processo Penal adota a teoria da atividade para definir competência territorial para o julgamento. Eu falei errado aqui. É o seguinte, o Código Penal ele adota a teoria, como regra geral, a teoria do resultado. Então, não. A queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal na comarca D. Comarca D, sim, perfeito. Comarca D é a comarca do Lucas, né, que cometeu o crime, é o réu. A queixa poder, acho que é 73. 70, parágrafo 3º. Uma coisa assim. 83, não sei. 73, né? Isso. A queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal comarca C. Comarca C é onde o Paulo reside. O Paulo é a vítima, então não. A queixa somente poderia ser oferecida perante a vara criminal comarca C. O primeiro critério sobre esse fato é sempre o da prevenção. Não, é sempre o 70, parágrafo caput 70. Caput do artigo 70, primeira parte. Primeiro resultado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Passei um pouco de tempo. Mas assim, um forte abraço e até daqui a pouco.